Passava agora aqui a palavra ao nosso novato nestas andanças, o David, que arranjou aqui uma avaria de um motor que até é um motor bastante antigo, para não dizer extremamente antigo, que é um motor Fire ali com uma camisa nova, digamos assim, e que apareceu num reparador com a luz da avaria ligada. David, fala-nos aí um bocadinho o que é que se passou com este ponto. Ora, muito boa noite a todos. Trago-vos aqui um Fiat Punto, em que o cliente deste reparador levou à oficina única e exclusivamente porque tinha a luz do motor acesa. O carro não apresentava qualquer sintoma, nem falhava, nem tinha o relantinho instável. Única e exclusivamente tinha a luz do motor acesa e achou por bem e levou o carro ao nosso reparador, à qual ele ligou a máquina de diagnóstico e tinha este código de avaria memorizado, posição da cambota ou posição de eixos cêntricos, banco U da correlação. Ou seja, estamos perante uma avaria que é acerca do sincronismo do motor e nos leva a vários pontos que a gente tem que ter atenção, como a falha de sincronismo no próprio motor, ou seja, podemos ter alguma falha mecânica nos pontos do motor, ou até mesmo algum sensor que nos esteja a fazer a devida leitura, ou até mesmo um atuador da posição de eixos cêntricos. Juntamente com o nosso reparador, a gente enviou-lhes o procedimento para fazer a distribuição, ou seja, os pontos do motor e as trancas devidamente corretas, e foi feito também um controle elétrico na cabelagem para garantir que todos os sinais estavam devidamente corretos e que estava tudo em perfeitas condições, tanto na cabelagem como nos próprios sensores, seja a nível de resistências e sinais que fossem precisos. David, desculpa só interromper. Aqui pode parecer esquisito para quem está a ouvir. Enviámos a documentação para a colocação a ponto deste motor. Isto até parece um motor básico, mas este motor tem aqui um truquezinho mais para a frente, não é? Sim, isto já vai ver. Apesar de ser um motor Fire, tem aqui um truquezinho. Exato, não chega só como antigamente se fazia, por uma broca ou uma coisa assim qualquer. É preciso ter mesmo uma ferramenta adequada para conseguirmos fazer a distribuição correta e não dar problemas nesse aspecto. Então bora lá ver o que é isto aqui do sincronismo eletrónico motor. Isto aqui, o sincronismo eletrónico motor, foi pedido ao nosso reparador para recorrer ao uso do osciloscópio, para conseguirmos perceber efetivamente a leitura das ondas que são feitas pelos sensores, para realmente sabermos se estava tudo sincronizado a nível eletrónico, para garantir que, ao menos eletricamente, estava tudo ok, a leitura estava a ser toda feita como deve ser. David, explica só um bocadinho mais em detalhe como é que se faz este sincronismo eletrónico, ou como é que se mede este sincronismo eletrónico do motor? A verificação do sincronismo eletrónico do motor é necessário recorrer ao uso de um osciloscópio. No entanto, também requer que o reparador tenha acesso a um oscilograma do modelo em questão, para conseguir fazer uma comparação daquilo que está a medir e saber se aquilo que está a medir é o correto. E para além disso, também implica ao reparador ter um conhecimento geral de como funcionam os vários tipos de sensores. No caso, poderia ser um sensor de efeitual ou de indutivo, que se traduz em formas distintas de medir, assim como experiência em utilizar os equipamentos de medição. Aquelas ligaçõezinhas estão ali neste, embora seja um esquema, um boneco, digamos assim. Onde é que vão ligar cada um destes canais do osciloscópio? Isto aproveitando aqui, damos aqui uma aulinha do osciloscópio, se bem que, e já agora levantando um bocadinho o véu para aqueles que não sabem, nós vamos fazer uma formação diagnóstica com osciloscópio para a semana que vem, mas levantando já aqui um bocadinho o véu, explicar aí só um bocadinho, David, onde é que se mete ali um dos canais, o outro canal, e depois o que é que se faz ao sinal? Ali, recorrendo a um esquema elétrico, temos que saber as alimentações dos sensores, que é para depois conseguirmos também decifrar de onde é que será emitido o sinal do próprio sensor. Ali, do que demonstra, é no fio do lado direito. Ou seja, o fio do sinal é o do lado direito. Os outros serão positivo e negativo. Ou seja, isto recorrendo ao esquema, íamos ver qual é que era o fiozinho de sinal. Um dos canais no sensor de cambota, outro dos canais no sensor
da ArtCams e comparar os dois sinais. Exato. E depois vamos comparar este sinal com, falaste há pouco, um oscilograma de referência. Um outro oscilograma que a gente fornece, que é o correto, de medições que a gente tem acesso, e assim o nosso reparador consegue comparar com aquilo que está a fazer a sua leitura. Aparentemente, neste caso, estava tudo correto, certo? Sim, naquele seguindo aqui ponto no nosso... de sincronismo eletrónico estava tudo correto. Depois, com a nossa documentação da parte da mecânica, digamos assim, o reparador utilizou as trancas devidamente corretas e também reparou que estava tudo ok, ou seja, a falha daquele código que a gente tinha não era nem eletricamente de sincronismo, nem mecanicamente, aparentemente estava tudo ok neste aspecto, não estava mal metida a distribuição, nem algo que se pareça. Okay. Aparentemente, mecanicamente, eletricamente, tudo ok. Depois surgiu uma ideia de a gente testar efetivamente este atuador do excêntricos, porque basicamente, mesmo que ele funcione, não significa que esteja em boas condições. É preciso ver com olhos de ver realmente o seu estado. E o estado em que ele se encontra não era assim muito bom. E dá para reparar nas imagens, temos aqui muitas impurezas de óleo e não dá para ver muito bem na imagem, mas na ponta ele tem uma redezinha e essa rede também estava furada. Ou seja, perdia a pressão toda de óleo que ele deveria ter. Eu fez questão de dizer aqui que não estava muito bom porque é a sua primeira live, mas se calhar na segunda ou na terceira diz logo que isto está uma completa miséria, não é? O estado em que ele está uma perfeita miséria mesmo. David, basicamente o que é que faz este variador? O que é esta história deste variador do atuador, deste atuador do variador de válvulas? Este variador do atuador de válvulas, ele tem como função avançar ou atrasar a abertura das válvulas. Isto acontece porque recebe impulsos vindos da unidade. Isso vai gerando pressões de óleo, proporcionando algumas vantagens, em que reduz emissões de gases de escape, aumento de potência e até a redução no consumo de combustível. Ou seja, estamos a mexer no ponto do motor sem que ele saia fora do ponto, basicamente. Ou seja, no fundo é dar aqui um motor de baixa cilindrada, não é? Num motor Fire velhinho, como a gente o conhece, dar aqui ali uma vitaminazinha para que ele consiga ter umas prestações, nomeadamente um binário em baixa, ligeiramente melhor, e depois também beneficiar em termos de consumo de combustível. Isto é aquilo que é designado muitas das vezes pelos VVTs, né? VVTs, VVTIs, se bem que depois há muitos fabricantes que utilizam designações diferentes e sistemas um pouco diferentes, mas que é conhecida aí na gíria pelos VVTs. E a solução deste problema acabou por substituir o próprio variador de fase. Apesar disto ser um motor já velhinho, implica também alguma manutenção atempadamente. E o problema deste carro foi mesmo isso, falta de manutenção, ou então até mesmo óleos de má qualidade. Não é por ser um carro com alguma certa idade que temos que nos lixar um pouco nisso. É importante sempre respeitar isso e garantir sempre um óleo de boa qualidade para que tudo funcione em perfeitas condições. É importante ir aqui educando também aqui a quem nos vê, essencialmente os reparadores, mas também irmos educando o cliente final de que a importância dos óleos, não é? Quando o fabricante diz que é um determinado óleo, que é o óleo indicado para a viatura, e a gente diz, mas isto é um motor Fire, isto é velho que dói, isto leva com um tipo de óleo qualquer. E depois, nestas pequenas particularidades, nós estamos a falar de um atuador onde os canais, a foto que a gente consegue trazer aqui, como é óbvio, não é muito esclarecedora nesse sentido, mas para quem conhece o componente, são canais de óleo, isto é uma gaveta distribuidora de óleo, uma gaveta distribuidora hidráulica, onde os canais de óleo são bastante estreitos. Qualquer impureza, qualquer problema que exista ao nível do óleo tender a ficar com mais cera ou algo do género, pode impedir a passagem do óleo e depois criar, ou neste caso não criar o desfazamento, não é? Porque no fundo a avaria que dava era, e corrijo-me se estiver errado, David, uma falta de não desfazar, não é? Exato. No fundo o motor está em fase. A unidade queria desfasar, mas não o desfasava, e daí disputar a avaria. Porquê? Porque quer o sensor de cambota, quer o sensor de ArtCams,
essencialmente o sensor da ArfCams vai ver se há ou não há esse desfazamento. Não havendo o desfazamento, conforme está a ser pedido pela unidade de comando, vai logo disparar o clássico P0016. Exatamente. David, já voltamos a falar um bocadinho mais à frente, mas fica aí o registro desta avaria. Mais uma vez, uma avaria, uma coisa assim, aparentemente simples, mas que deu aqui algum trabalho pelo meio.